Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Parabéns pelo desafio de estar conosco nesta noite chuvosa, bem na hora que resolvemos sair de nossas casas. Mas é por um bom propósito. A chuva refrigera a nossa alma e a nossa consciência. Bom, pessoal, preparamos para essa noite uma reflexão de um assunto suave, né? Nós vamos falar um pouquinho da vida. Um assunto que é desafiador para todas as instituições, sejam elas de natureza educacional, acadêmica, ou aquelas ainda que tratam as mazelas da vida. Muito bem. Esta reflexão não conseguiremos finalizar os pontos que eu gostaria nesses breves 20, 25 minutos que vamos estar juntos, porque é um assunto um pouquinho complexo. Quando nós falamos vida, dá a impressão que nós estamos tratando de um substantivo, não é verdade? Porque nós usamos essa palavra para se referir a uma série de coisas. Mas, se pensarmos, o que é vida? Se nós não conseguirmos qualificar a vida e a tratarmos como se fosse uma substância, nós não conseguiremos descrevê-la. Aliás, várias instituições têm as suas visões a respeito da vida, não é? Mas não conseguem tecer uma compreensão, um entendimento, tratando-a a não ser pelos seus qualificativos. Então, para nós darmos uma viajada no tempo, o nosso planeta tem uma existência de aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Mas nós vamos poder observar que na evolução desta nossa casa, nós vamos perceber que foi a partir do período pré-cambriano, quase 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de anos atrás, é que esta manifestação, ela começa a ser construída, porque é uma construção. Olhando pelo ângulo evolucionista, é um processo de construção. Nada estava pronto. Assim como nós nos dias de hoje, nós não estamos prontos. Não é? Então, fase a fase, a nossa casa foi sendo preparada para o estado que nos encontramos hoje. E que é um estado e que não é final. Não é? Nós vamos observar que nós poderemos nos arriscar a trazer um entendimento a respeito da vida, entendendo-a como se fosse um período que medeia ações e reações que vitalizam os seres vivos. Seres vivos, a gente não consegue, não é, uma explicação diferente. Porque aquilo que é inanimado nesse cômputo não está vivo. Então vejam, para que os seres desenvolvam o seu ânimos, a sua vivacidade, é importante que ocorram ações e reações. E que a ciência, assim como outras vertentes de estudo, foram tratando, cada um a seu modo, de trazer uma explicação. Por exemplo, vida pode ser interpretada como conjunto de propriedades e qualidades, e que oferece como resultado atividades. Santo Agostinho, ele dizia que
A vida era um conjunto de situações que partiam do contexto da nutrição, do crescimento e posteriormente do depauperamento. E ele chamou isso de entelequia. Quando nós observamos ainda, né, vida varia de acordo com cada filosofia, cada maneira de entendimento. Os mecanicistas tratam a vida como se fosse objeto alcançado por fenômenos físicos e químicos. Né? O espiritualismo, ele parte da realidade de um ser transcendente. Daí, uma grande vertente de quase 3 religiões, e depois as suas divisões posteriores, não é? Desde o tempo de Abraão, colocando a ideia do criacionismo. Quando nós olhamos a biologia, ela trata a vida como resultado de uma organização celular. E, por fim, ainda, se olharmos pelo aspecto espírita, nós não fechamos a questão e nem conseguimos estabelecer o critério, finalizando o entendimento deste pensamento. Ou seja, Deus, um princípio inteligente, há uma inteligência, mas não um ser. E quase que impossível de ser entendido e descrito, porque não é um ser. Então nós vamos observar que esta concepção de vida, ela abarca toda a humanidade, todo o reino animal, todo o reino vegetal, e por que não dizer a formação mineral, que faz parte da estrutura evolucionista da casa em que nós habitamos. Interessante, não é? A evolução da nossa casa, não é, demonstra vários impeditivos para que a vida pudesse se manifestar. Por que impeditivos? Que, por incrível que pareça, nos dias de hoje, nós às vezes nos colocamos reclamando das nossas condições, ou da nossa situação, ou de uma doença, ou de uma falta de trabalho, ou de uma falta de dinheiro, ou de algo que nós não conseguimos comprar ou alcançar. Mas olha que coisa interessante, não é? Nada foi fácil na evolução da nossa casa até os dias de hoje. Nada. Tudo conspirava para ser difícil. Como é, né? A princípio, nos primeiros quase 1,5 bilhão de anos, não tinha adaptação. Nem o período de dia e de noite correspondia a 24 horas. O planeta estava em gênese, dependendo de altíssimas temperaturas, cataclismas, gases inóspitos que não permitiriam a respiração. E isso foi sendo modificado. Isso foi um impeditivo para a geração da vida? Não foi. Foi depois de alguns milhões de anos, conforme a formação da organização celular no meio aquoso, não é? No reino abissal dos oceanos, que começou alguma manifestação. Daí para frente, todo o processo evolucionista propõe que os reinos foram se organizando de tal modo que um dia o homem passou a perambular sobre a superfície da Terra. E a partir daí, organizando-se em clãs, trabalhando o convívio social, o convívio doméstico, construindo relações afetivas. Nós somos frutos desse processo de evolução, porque este processo de evolução permitiu a criação da nossa estrutura de personalidade. E essa estrutura de personalidade, no homem, ela tem uma compleição diferente dos animais do reino animal. Então veja, essas estruturas de personalidade nos levam à condição de conseguirmos construir percepções, compreensão, aprendizado, retenção de experiências,
E esta condição, ela é da natureza humana. Olha só então como a vida, ela chegou num determinado momento em que nós conseguimos que a manifestação construa um estado de consciência, ampliando o contexto de percepção da sua estrutura mais profunda da individualidade. Mas com tudo isso, não só tem bônus, mas também tem ônus. E nós trazemos nesse processo como um todo marcas. Marcas que às vezes não estão refletidas no nosso corpo. Muitas delas refletidas no contexto da nossa psique. Quando nós olhamos por este ângulo, o que é saúde? Porque saúde é uma composição de várias estruturas, não é? E simplificando essas estruturas, nós vamos dizer que a saúde ela é o estado ideal para a vida. Então a saúde não é só física. A saúde também é psíquica. Não é? Esta composição é que leva realmente à condição de construir aprendizados perpétuos, mesmo que seja aprendendo pelas dificuldades trazidas pela falta de saúde. Olha que coisa interessante. Então, a distonia do mecanismo fisiológico e sutil do ser, ela é oriunda de malhas da nossa natureza espiritual. Nós trazemos essas distonias conforme aquelas marcas psicológicas e psíquicas que eu disse a vocês. Então, olhando pelo ângulo reencarnacionista, nós vamos observar que este processo não se dá em uma única vida, em um único lapso de existência. É um contínuo que ocorre em dois cenários. Neste em que nos encontramos agora, e mais lentamente num cenário da onde nós viemos. A nossa natureza não é física. Todos acham que o corpo tem uma alma, mas é exatamente o oposto. As almas, nesse momento, têm um corpo, mas há almas, neste momento, que não estão ocupando um corpo e não deixam de ser almas. Então, essas distonias relacionadas com as malhas que arraigam essas forças que são oriundas das nossas dificuldades, dos nossos aprendizados, né, da coleta dos resultados emocionais, é que vão construindo esta condição. Não há um divisor de águas, mas algo que complementa um ao outro. Se há uma distonia, haverá saúde, mas para isso é preciso que se consiga vencer este processo, e que na grande maioria das vezes não é físico. Na grande maioria das vezes. A ciência não consegue explicar 60% das doenças. Não se consegue. Dos transtornos mentais não se consegue explicar a sua totalidade patológica. Os processos mentais que estão atrelados ao processo de evolução da vida, eles têm uma participação muito forte em relação ao processo de evolução da vida. E nós vamos observar que alguns desses processos podem ser causadores das obsessões. Cuidado, porque na grande maioria das vezes as pessoas acham que estar obsidiado é porque há alguma outra alma ou algum outro espírito o maltratando. Mas nem sempre é assim. E em muitos dos casos, essas obsessões, elas estão instaladas no indivíduo
exatamente por conta das marcas psíquicas desenvolvidas nos processos de aprendizado ao longo de várias encarnações. Então nós vamos observar que a fixação indevida de processos mentais vão trabalhar para converter condições de um estado perturbador de comportamento. Comportamento é resultado especificamente dessa integração mais profunda do seu eu. Esse comportamento perturbador empurra o indivíduo para transtornos de ordem neurótica e psicótica. Esses desajustes não é luxo de doentes. Esse desajuste ocorre em toda a humanidade. Podem preceder esta existência, potencializado pela construção, inclusive no seio familiar. Ou soma-se a processos pretéritos. Ou seja, trouxemos a nossa malinha um pouco de uma bagagem que vai realmente se somar à precedência das vivências e aprendizados ao longo da formação, desde o momento infantil até a vida adulta. Paralelamente, em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral. Isto tudo sem contar com os desajustes propostos até pela convivência social, rompendo com costumes, infringindo a moral e desconstruindo a ética, que darão posteriormente condições a curso a vinganças e perseguição de esferas espirituais, dependendo o que cada um de nós desencadear para outrem. Ou seja, não acaba aqui. Grande verdade, Joana de Ângeles diz assim: ninguém foge da sua própria consciência. É como a sombra. Nós não conseguimos nos esconder dela. Porque aonde houver luz, ela se apresentará nos acompanhando. É na consciência que é travado as verdadeiras batalhas de reparação de atitudes malsãs. Então, todas as atitudes que nós temos, resultado dos nossos comportamentos, por escolhas péssimas, por um convívio complexo, complicado, enaltecido pelo narcisismo, pelo egoísmo, não é? Isso vai construir uma verdadeira batalha interna do ser que só tem um jeito de reparar. É mergulhando no seu processo de consciência e buscar um reencontro consigo mesmo. O que não é uma coisa muito simples. Porque às vezes nós não conseguimos nos perceber. Nós percebemos o outro, mas temos uma dificuldade enorme quando o outro nos percebe e quando o outro nos apresenta quem nós somos. E isso é um exercício hérculeo na vida dos homens e mulheres. A saúde, ela exige cuidados específicos. Porque uma verdadeira higiene de pensamentos deverá ser constituída para que nós possamos construir um refrigério nos nossos pensamentos que forjarão pela nossa vontade atitudes e comportamentos. Sem isso, nós não conseguimos perceber o outro. Portanto, para perceber o outro é preciso se perceber primeiro. Aí sim podemos perceber o outro e construir em nosso caráter o formato da empatia, que é construído pela confiança, pela responsabilidade e pelo respeito, dando a segurança para que o outro encontre esses valores
nesta condição e possa construir um relacionamento saudável. E é assim que funciona. Nós somos produtos de um largo processo de desenvolvimento, dos infinitos valores que se encontram em dormência no nosso ser. Há uma passagem bíblica que, num determinado momento, o evangelista escreve, e Jesus dizia: vós sois deuses. E o que queria ele dizer com isso? Que nós somos alguma coisa divina? Não. É que na pureza da inteligência primária, criadora, existe um ínfimo, uma centelha, uma partícula, algo que vive dentro de cada um de nós. Portanto, nós somos capazes, porque temos esses valores. Nós, cada um de nós, os que se encontram aqui e os que estão lá fora, todos nós conhecemos a verdade. E o apóstolo Paulo dizia: conheças a verdade, que a verdade vos libertará. Não é para conhecer a verdade lendo o livro. Se a verdade está intrínseca ao nosso ser, existe dentro de cada um de nós, nós temos que ir em busca dela. Porque esta liberdade só nós podemos dar a nós mesmos. Eu não liberto você, nem você, nem você. E você não liberta ele, não liberta o outro. É um processo. Este processo, ele tem o seu grau de importância. Por quê? Porque é com o domínio dos nossos automatismos primitivos, porque temos isto até hoje, nós não estamos vivendo no primitivismo, mas dentro de cada um de nós existe essa explosão que vem de vez em quando de algum lugar e nós não sabemos de onde. Vem ainda porque nós temos essa condição de nos defender, não é? De nos preservar. Este primitivismo é que traz essa condição. Este processo, não é, tem uma relação intrínseca com os arquétipos que influenciam no comportamento psicológico. E o que são esses arquétipos? Jung, quando estabelece esse critério do entendimento do que são os arquétipos, para nós termos mais ou menos uma ideia, é como se fossem níveis de consciência que nós acessamos. Então veja, se eu estou no automático, estou dentro do meu primitivismo, eu posso acessar arquétipos que também estão nessa natureza. E em consonância com isso, tudo que está ao meu redor fica ruim. Então é preciso construir um refrigério, controlar essa situação. E é difícil, não é uma coisa fácil. Não é? E na grande maioria das vezes a gente vai buscar alguém para que esse alguém nos auxilie. Em casos onde há uma patologia instalada, é preciso que haja um profissional. Não é? Um profissional auxiliando essas pessoas, porque na grande maioria das vezes elas não conseguem romper com essas barreiras e dificuldades. Então é preciso de profissionais da área médica, de profissionais da área de psicoterapia, para poder fazer com que esta pessoa se entenda. Porque nem o médico e nem o psicoterapeuta vão curar você. Ou vão curar esta pessoa. O avanço, ele é lento. Como eu disse a vocês no começo da nossa fala. Não é? Se o avanço é lento, na grande maioria das vezes, todas as minhas ansiedades que eu gostaria de cumpri-las e alcançá-las, talvez eu não consiga nesta encarnação. Então é preciso selecionar o que eu quero. O que eu quero de mim, o que eu quero para mim e o que eu quero para o outro. E como esse outro quer algo de mim se eu não consigo me entender para dar essa resposta ao outro? Não é? Então, é necessário que haja uma elevação de estado de espírito para que a percepção da realidade venha à tona. E como nós conseguimos perceber a realidade? Schopenhauer, no século XIX, dizia
que o campo dos desejos tem uma influência intrínseca na compreensão e percepção do que é a realidade. Então, cuidado com o que nós desejamos. Não é porque a realidade pode ser fruto dessa condição. Conflitos pessoais, na grande maioria das vezes, são advindos de construções pretéritas, que não ocorreram na precedência desta vida, dos aprendizados, do seio familiar, dos amigos, das exposições. Não é? Esses conflitos pessoais, eles podem ter acompanhado o indivíduo até o momento em que ele se encontra agora. Mas também temos que ter um cuidado aqui. Não vamos colocar culpa lá atrás. Porque na grande maioria das vezes, às vezes a gente precisa descarregar para que alguém seja culpado da mazela que a gente está passando agora. E a realidade é que o único culpado de toda essa situação é o agente. É a própria pessoa. Não é o outro. Não é? Não é o outro. Essas construções, neste processo de precedência nesta vida, elas são realizadas a partir da vida uterina, a partir da concepção, não é? Até a vida adulta. Então nós temos que aprender a lidar com os conflitos de afetividade, porque isso não está em livro de autoajuda. Isso está dentro de cada um de nós. Isto tudo, olhando o ser humano de uma maneira mais simplista, mais pura, constrói fatores de insegurança. E cada um de nós tem esses fatores de insegurança. E essas inseguranças, elas podem ser advindas por várias situações. Não é? Astúcia não significa que o indivíduo ele é capaz, perspicaz, inteligente, rápido. A astúcia, sobre a visão de Joana, ela coloca alguns aspectos são muito interessantes, né? Que não expressa a inteligência, mas um instinto de preservação da vida. O astuto não é aquele que resolve, o astuto é aquele que se preserva. Olha que coisa interessante. Por um outro ângulo, nós vamos observar que há casos em que a necessidade da mentira ela acaba sendo aparente. E nós vamos falar, mas é uma mentirinha. E nós vamos ver isso em crianças. As crianças, de maneira geral, elas fazem isso, mas por quê? Porque é uma fuga de realidade. É uma construção. Só que quando o indivíduo ele vem forjando isso, não é? Ele acaba realmente tendo uma imaturidade advinda da infância, que é levada para a vida adulta, fornecendo ainda uma condição de patologia de maledicência. No sentido, não é? De que as suas raízes estão comprometidas pela má formação no lar de onde ele vem. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de adulto, gente. Não é? E ainda nós temos ainda uma condição que é uma afetividade conflitiva. Não é? Esses são os fatores. Esses três fatores eles são importantes. Por quê? Porque, na verdade, qualquer desajuste emocional, para que nós consigamos realizações, né, ocorrerão pelo desequilíbrio, gerando novas ansiedades e insatisfações. E a gente fala que a ansiedade é a doença do século, mas não é. A ansiedade não é a doença do século. Não é? E por fim, nós vamos observar, não é, que com tudo isso, às vezes buscamos apoios ineficazes para acalentar o processo de vitimização, que é o processo que às vezes as pessoas colocam. Quando você percebe que a pessoa está acuada, elas faz de vítima. Às vezes a gente faz isso mesmo, porque a gente às vezes quer colo, não é? Só não pode fazer isso de maneira contumaz, porque senão a dissimulação vai virar uma atitude habitual. Cada vez que você aperta a pessoa, ela dissimula, não é? Como é que a gente rompe isso? O que eu coloquei aqui não é uma referência de um caso ou para um ou para outro. É uma reflexão de natureza geral.
para que nós entendamos que esses efeitos que aqui estão apresentados, eles podem emergir a qualquer momento, porque fazem parte da natureza do ser. Não é? Uns mais, outros menos. Nós vamos observar que há um despertar. E esse despertar, na verdade, está relacionado com um comportamento saudável, seguindo uma linha direcionada ao equilíbrio. Então não tem segredo, não pode virar monge, não pode simplesmente deixar de fazer tudo que você acha que está te fazendo mal. Não é assim. O ponto de congruência para esse entendimento é buscar situações de equilíbrio, sem altos e baixos, não é? Porque com esta constância, não é, nós impediremos a instalação de processos, né, neuróticos que produzem a estabilidade emocional. Então, cuidado ao falar. Pensa, mas não sofra. Cuidado com a culpa. Porque a culpa, ela precisa ser tratada onde? Na consciência. Não é o perdão. Não é pedir perdão para o outro. A culpa está dentro de cada um de nós. E cada um de nós, quando exerce ações em que a culpa ela emerge num sentimento, né, de aflição, com certeza ela precisa ser trabalhada, mas não por meio só de um perdão, mas por meio da consciência. Esse despertar é um exercício. Joana diz muito isso, que esse despertar para a plenitude está intrínseco no entendimento do ser, dele para com ele mesmo. Essa é a condição. Então deixo para vocês nesse primeiro momento, talvez no futuro eu consiga apresentar uma segunda etapa dessa nossa conversa, mas eu queria deixar para vocês essa semana esta condição de entendimento, não é? Para que cada um a seu modo possa alcançar um aspecto de melhoria na busca do equilíbrio, sem exageros, né? Sem cortar, sem agressão, sem se punir. Todos aqui estamos na mesma faixa de vibração. Desejo a vocês uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção de todos.